Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a descoberta do homem a partir de algumas ideias sobre o pensamento dos sofistas e o pensamento de Sócrates. Vamos conferir? Sócrates, um personagem muito enigmático, um personagem interessantíssimo, foi condenado à morte por impiedade. Ele não acreditava nos deuses. Ele foi condenado, nos deuses da cidade dele, foi condenado por corromper a juventude. Mas a gente sabe que esta condenação de Sócrates está muito ligada às manobras políticas dos poderosos da época que estavam ressentidos com o papel que Sócrates estava desenvolvendo dentro da sociedade. Por isso eu disse que há muitas comparações desse personagem com o personagem Jesus, um personagem, os dois que não escreveram nenhum livro, os dois foram grandes líderes. Todos os ensinamentos destes dois personagens são ensinamentos que vieram através de uma oralidade. Os dois morreram de maneira semelhante, ou seja, foram condenados pela forma que agiam durante a sua vida e agiam de uma maneira que acreditavam ser a forma certa, e os dois, da mesma maneira, não tiveram medo da morte, por motivos muito próximos que eu vou dizer aqui agora, porque mesmo que me matem, eles não vão conseguir me matar, me destruir, eles vão estar destruindo apenas o corpo. E eu não sou corpo, como Sócrates vai nos ensinar aqui agora, e como Jesus também ensinou para os cristãos que o mais importante não era o corpo, mas a pessoa, a alma dela, que poderia ter uma vida eterna, enfim. Vamos perceber muitas situações entre esses dois tipos de pensamento parecidas. A descoberta da essência do homem. Então, Sócrates também não ficou muito satisfeito com as palavras dos últimos naturalistas. Todo o seu trabalho filosófico, Sócrates quis investir a sua filosofia na problemática do homem, para resolver a questão do princípio que os primeiros filósofos queriam descobrir, qual era o princípio de todas as coisas. Sócrates também vai se dedicar ao princípio. Só que Sócrates, ele não vai pensar no cosmos, ele vai trazer essa reflexão para o homem. E, como ele disse, os naturalistas se dedicaram a muitos problemas e os mesmos se mostraram insolúveis, porque enquanto um diz que algo é, o outro diz que o mesmo algo não é, eles não chegaram a muitas conclusões. Os sofistas também se propuseram a falar sobre o homem, mas não chegaram ao fundo da questão. Isso na visão de Sócrates. Então ele faz a seguinte pergunta e ele vai tentar responder para a gente agora. O que é a natureza ou a realidade última do homem? O que é a essência do homem? Ele tem uma resposta precisa e inequívoca. O homem é a sua alma. E aqui a gente começa uma grande problemática filosófica para tentar explicar e justificar esta coisa que Sócrates chama de alma. Ele entende por alma a nossa razão, a sede da nossa atividade pensante e a maneira que eticamente nós funcionamos. Ou seja, a alma, ela é o meu eu consciente, a minha consciência, a minha personalidade intelectual e moral. Então Sócrates cria a tradição moral e intelectual sobre a qual a Europa espiritualmente se construiu. Cuidar do homem passou a ser então um cuidar de si, da alma, mais do que o corpo. E nós temos aqui então uma das justificativas que aproxima Sócrates dos cristãos, que nós, ou os cristãos, ou a sociedade onde nós vivemos, ocidental, traz uma preocupação com a alma muito grande. O corpo, para Sócrates, é o seguinte: ele é apenas um instrumento, ou seja, que o sujeito que é o homem, eu utilizo o meu corpo como meu instrumento. Então nós temos aqui já claramente que corpo e alma são duas coisas distintas na filosofia de Sócrates. Então nós não podemos responder o que é o homem com a resposta corpo. Quem é o homem?
Ah, é aquele que possui as características físicas X, Y, Z? Não. Aquele que possui tais características é um instrumento que serve ao homem que habita nele. E o que serve do corpo? A psique, a alma. Eu sou esta inteligência. A alma nos ordena a conhecer aquele que nos adverte. Esta outra frase importante de Sócrates, que a gente conhece bem. Conhece a ti mesmo. Então, é a minha alma que vai me advertir a conhecer a ela mesma, a conhecer as profundidades dos segredos que ela carrega. Para isso, eu vou cultivar a virtude, ou areté. Ela significa aquilo que torna a coisa boa e perfeita naquilo que ela é. Areté é a atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa e faz ser aquilo que deve ser. Então, qual é a virtude de um pé de laranja? Produzir laranja. Virtude é fazer com que aquela coisa se torne boa, perfeita naquilo que ela é. Um pé de laranja é bom porque produz laranja. Quando eu não produzir mais laranja, eu vou dizer: este pé de laranja não é bom, não possui virtude. Qual é a virtude de um cavalo? Poderia ser correr, de um cão vigiar bem a casa. Hoje em dia, a virtude do cachorro já não é mais ser cão de guarda. Virtude hoje de um cachorro, contextualizando na modernidade, é quase ser um irmão, um filho, alguém da família, enfim. As configurações mudam, né? A virtude do homem, então, é aquilo que faz com que a alma seja sua natureza e que determina que isso a torne boa da melhor maneira possível. Então eu vou ser virtuoso à medida em que eu tenho conhecimento de minha própria natureza, que é racional, e ao passo que o vício vai ser todas as vezes que eu perco o conhecimento de que eu sou um ser racional. Isso é um tipo de ignorância. Os verdadeiros valores, a virtude verdadeira, não está fora de nós. A verdadeira virtude, ela está dentro de nós, e nós que vamos cultivando, então, aquilo que faz com que a minha alma se aproxime mais do conhecimento dela mesma. Significa que quanto mais eu faço isso, mais virtuoso eu me torno. Essa também é um tipo de ética para Sócrates, ou intelectualismo socrático, ou seja, a virtude. Seja qualquer tipo de virtude, justiça, fortaleza, temperamento, todos os conhecimentos das virtudes, eu vou chamar de ciência, ou seja, conhecimento. E quando eu não tenho esse tipo de ciência, não tenho esse tipo de conhecimento sobre as virtudes e sobre mim mesmo, eu estou me aproximando daquilo que Sócrates chama de ignorância. E ele vai dizer que o pecado, ou fazer alguma coisa que é errada, ninguém faz isso porque quer, voluntariamente. Uma pessoa só erra ou só faz o mal porque ela não sabe o bem. Porque se a pessoa souber realmente o que é o bem, ela não faria. Entre escolher uma coisa boa e uma coisa ruim, eu não escolheria uma coisa ruim para mim. Só é possível que alguém faça algo que não seja bom para ele mesmo por ignorância, não temos outra justificativa. Mas ele cai num excesso de racionalismo, pois para fazer o bem é necessário o concurso da vontade. Mas essa palavra vontade não era uma das palavras que os gregos se detiveram muito no conceito. E para os cristãos, essa palavra é muito importante. Depois de Sócrates vai vir outros pensadores que vão cultivar a importância da palavra vontade, como Kant, para falar sobre um tipo de ética, a ética também dos cristãos. Eu tenho vontade de fazer aquilo que é certo, eu estou construindo a minha própria moralidade, porque eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Além da consciência, eu tenho vontade de fazer o que é certo, e eu sei que eu sou livre para fazer o que é certo e o que é errado, mas a minha liberdade diante da virtude e da racionalidade me coloca apenas no caminho do bem e da ciência. Liberdade para fazer isso, Sócrates vai denominar como autodomínio, ou seja, eu vou dominar os meus próprios instintos. Aquela pessoa que faz o que os instintos dela manda mais do que a racionalidade, significa que esta pessoa ela é uma vítima da ignorância, uma vítima
do próprio instinto, ela é escrava. Então ele vai trazer o termo autarquia, que é um tipo de autonomia. Deus, que é o suprassumo deste bem máximo, ele não precisa de nada. E nós, se queremos ser sábios, nós precisamos nos aproximar deste estado de autarquia, ou seja, um estado em que eu não preciso de nada para ser livre e para ser eu mesmo um ser excepcionalmente racional e feliz, que é a próxima palavra que eu vou colocar. Seria aquele que procura ter necessidade apenas de muito pouco. Eu não preciso de muita coisa para ser feliz, eu preciso de pouca coisa para ser feliz. Então é sobre esta pouca coisa que nós temos que raciocinar. Não é o dinheiro, não é a honra, não é fama, não é nada disso que faz com que eu seja feliz. Eu vou ser feliz quando eu me bastar. A minha racionalidade me diz que eu preciso somente de ser mais virtuoso possível, fazer com que a minha alma reconheça e conheça ela mesma. E eu consigo ser feliz neste caminho. A felicidade, nós temos uma palavra em grego para ela que é eudaimonia. Eudaimonia seria eu, que sou um ser racional, faço escolhas que são racionais, equilibradas, virtuosas. Isso tudo não nasci desta maneira, mas eu me torno virtuoso a cada momento em que eu permita ser meu próprio herói dos meus demônios interior. Eudaimonia é ter tido a sorte de possuir um demônio guardião bom e favorável que garanta boa sorte, vida próspera e agradável. Como que nós poderíamos entender este demônio que nos ajuda a escolher uma vida boa? Ou seja, depois que a gente morre e a gente vai voltar outras vezes, nós vamos reencarnar. Isso aqui num pensamento socrático platônico, tá? Depois, vejam bem, se o próprio cristianismo utiliza ideias do platonismo e do socratismo para tecer a sua filosofia, o espiritismo da mesma maneira. Essa ideia de que nós vamos voltar outras vezes, Platão vai escrever sobre isso. E ele vai contar um mito de como morre, vai para o outro lado, e ele passa a reconhecer como é o processo de cada alma para voltar a reencarnar. Poderíamos depois ter uma aula só sobre isso, falando como que Platão escreve os detalhes da ida e da volta, e quantas vezes nós vamos e voltamos de lá para cá. Mas quem nos ajuda a fazer isso é o meu demônio. Esse demônio não tem o mesmo sentido da palavra do português que foi transformada pela própria religião cristã como inimigo de Deus, etc. Quando a gente assiste um desenho animado, tem aquele anjinho de um lado e um demôniozinho do outro. Estes são os daimons, os demônios, ou seja, a minha própria consciência que me guia. Então eu sou feliz quando eu tenho a sorte de possuir um demônio guardião, ou seja, uma consciência que me guie no caminho bom, que me afaste dos meus instintos, que me aproxime da minha capacidade racional, que me aproxime da minha alma, que me faça compreender quem eu sou cada vez mais. Felicidade, então, não vem do corpo, mas da alma, que é a essência. Então, da mesma maneira que a doença e a dor física ela é uma desordem do corpo, a saúde da alma é a ordem da alma. Essa ordem interior que nós chamamos de felicidade. Ok, pessoal, vamos lá para ver o que vocês têm para a gente discutir sobre este assunto. Ok, vamos dar continuidade a esta terceira e última parte, então. Continuando, estávamos falando que como a doença e a dor física é desordem do corpo, a saúde da alma é ordem da alma. E essa ordem interior é a felicidade. Esse daimonium socrático, ele foi um dos motivos das acusações que Sócrates sofreu de introduzir novos daimoniums, novas entidades divinas, em suas conversas, em seu contato com a juventude. Enfim, esse daimônio, na verdade, era como se fosse uma própria voz que lhe vinha à mente, uma voz divina, como eu disse anteriormente, a própria consciência que
que revela algumas coisas. E um detalhe interessante é que esta voz interior apenas vetava determinadas coisas. E Sócrates disse que por ouvir esta voz interior, muitas vezes ele foi salvo de várias situações perigosas que ele havia passado. Tem muitas pessoas que interpretam de muitas maneiras este daimônio. Uns vão falar que era apenas um tipo de ironia que Sócrates utilizava, outros vão falar que é realmente esta voz da consciência que Sócrates ouvia internamente e podia fazer decisões morais, éticas, enfim. E outros vão dizer que era apenas um tipo de sentimento que perpassa o gênio. Mas o que nós precisamos levar em consideração é que esta voz interior não nos ordena a fazer alguma coisa. A voz interior, estas vozes que Sócrates ouvia, apenas lhe vetava algumas ações, não lhe proibia, não tinha esse poder de proibir, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então agora a gente vai discutir um pouco este método que Sócrates utilizava para poder chegar nas pessoas e conversar com o seu interlocutor. É um tipo de método que nós vamos chamar de um método dialético. Ele está ligado à descoberta também da essência do homem, da própria psique, como nós havíamos iniciado este nosso vídeo, que estamos na segunda, terceira parte agora, este final. Qual a descoberta do homem? O método socrático, o método dialético de Sócrates nos ajuda a entender a psique porque tende de modo consciente a despojar a nossa alma da ilusão do saber, da ilusão que nós temos de conhecer tanto a nós mesmos ou de conhecer o mundo e as coisas que estão em nossa volta. E ele nos prepara então, o método dialético de Sócrates, para receber a verdade. Isso é, daqui a pouco a gente vai ver que nem todas as pessoas estão preparadas para receber a verdade. Vai ser o finalzinho, a cereja do bolo deste nosso vídeo. Ou seja, as finalidades do método de Sócrates, elas são de natureza ética e de natureza educativa. Então, quando as pessoas se colocavam à disposição para dialogar com Sócrates, esse diálogo, esta conversa com o interlocutor era o próprio exame da alma, ou seja, a pessoa fazia uma prestação de contas da sua própria vida. É um tipo de exame moral ao perceber que aquilo que eu achava que eu sei, eu agora estou na ignorância, e se estou na ignorância, eu preciso então passar para algum tipo de conhecimento, para algum tipo de verdade. E para isso acontecer, o método socrático, ele perpassa por dois momentos essenciais: a refutação e a maiêutica. E aí, quando Sócrates utiliza destes recursos, ele vai utilizar um tipo de máscara para chegar no seu interlocutor, uma máscara do não saber, do não conhecimento. Ou seja, um tipo de ironia que Sócrates vai utilizar para poder desmontar e desconstruir o pretensioso saber daquele interlocutor no qual Sócrates está em contato. Então, quando os sofistas eles apresentavam o tipo de conhecimento deles com muita soberba, Sócrates então vai fazer um tipo de crítica ao saber dos sofistas, porque ele se coloca como alguém que não sabe. E quando se colocamos como alguém que não sabe, é uma atitude humilde para dizer que eu não sabendo, eu tenho tudo para aprender. Então, não significa que Sócrates não saiba realmente quando ele diz que não sabe, mas ele está querendo realizar com essa sua atitude uma ruptura. Primeiro, ele quer fazer uma ruptura em relação ao saber dos naturalistas, que para Sócrates era um saber em vão. O objetivo da filosofia socrática é descobrir qual é a essência do homem e descobrir qual é a origem de todas as coisas do mundo. Não era para Sócrates algo que tinha algum tipo de relevância. Segundo, quando ele faz uma análise dos sofistas, ele vai perceber que a forma que os sofistas se apresentavam era uma forma muito presunçosa. Então não é a maneira mais adequada da gente poder ensinar ou dialogar com alguém chegando cheio de presunção. E em terceiro lugar, em relação
aos saberes dos políticos, Sócrates, em sua análise, percebia que estes saberes eles eram sempre inconsistentes e acríticos. Faltava um tipo de reflexão, como se as pessoas fossem idiotas, né, que ouviam aquelas retóricas e poderiam acreditar de qualquer maneira só porque quem estava falando tinha algum tipo de mérito dentro da sociedade. Qual é a conclusão de Sócrates? Sábio ou sabedoria é uma coisa que pertence a Deus, só Deus é sábio. Porque na Apologia, quando ele vai interpretar o oráculo de Delfos, que dizia que ninguém era mais sábio do que ele, o próprio filósofo ele vai explicar que unicamente Deus é sábio. Ou seja, a sabedoria do homem não vale de nada. Se só Deus é sábio, de que vale eu me achar ou me considerar sábio? É como se ele quisesse interpretar que a sabedoria não tivesse algum tipo de valor, mas isso era um tipo de estratégia que ele provocava nas suas relações com o seu interlocutor e com isso ele fazia brotar então uma centelha de diálogo, ou seja, ele provocava o interlocutor a querer dialogar com ele para poder então entender o que estava acontecendo. Isso era a ironia que Sócrates utilizava. Ou seja, a ironia é uma das características da dialética socrática, é um tipo de simulação de jogo, de brincadeira que Sócrates faz e que nos convida também a fazer com os nossos interlocutores. E a gente, quando faz esse tipo de brincadeira, a gente faz com que o nosso interlocutor ele se dê conta de si mesmo. A gente diz assim, eu estou brincando quando eu falo com você, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Quando eu jogo uma brincadeira dentro de uma conversa e digo que eu estou brincando, realmente eu estou brincando, mas eu estou querendo falar alguma coisa que é verdadeira. E aí, como eu não tive coragem ou eu estou utilizando uma ironia para poder provocar o meu interlocutor, eu uso um tipo de brincadeira. E aqui a brincadeira tem um objetivo muito sério que também é metódico. A forma que eu utilizo a brincadeira é uma maneira também utilizada metódica para que o meu interlocutor se dê conta de si mesmo. Então, ele chegava a brincar com o seu interlocutor, enaltecendo, ora, utilizando os mesmos métodos que eles utilizam para justamente transformar esse meu interlocutor de uma maneira caricata e fazê-lo perceber que tudo aquilo que ele está achando, toda a sua presunção, não passa de também um tipo de ignorância. Ou seja, ele precisa estar aberto para receber a verdade, o conhecimento. E como Sócrates vai fazer isso na sequência? Utilizando um tipo de refutação. O momento em que Sócrates leva o seu interlocutor a reconhecer então a sua ignorância. Depois de ter utilizado a ironia, provocado o seu interlocutor, ele vai refutar todas as ideias que este interlocutor está lhe colocando, a presunção deste interlocutor, e ele vai ter que chegar a algum momento à consciência de que é ignorante. É evidente que tudo isso que Sócrates fazia causava muita irritação nos seus interlocutores, mas nos seus interlocutores medíocres, porque a refutação para algumas outras pessoas ela era um tipo de purificação das falsas certezas. Quando nós refutamos alguém que se acha muito presunçoso e que tem o conhecimento e diz eu sei porque eu sou fulano de tal, esta pessoa só vai se irritar com as nossas provocações, com a nossa refutação. Mas quando a gente está realmente diante de uma pessoa que é sábia, humilde, está aberta para aprender, as nossas refutações elas passam como uma purificação da alma, das falsas certezas. Ou seja, eu me purifico das minhas próprias ignorâncias. E aí, quando eu percebo que o meu interlocutor, ele passa pelo processo de purificação das próprias ignorâncias, eu venho então com a segunda parte, o segundo momento do método dialético de Sócrates, para alcançar a verdade. Ou seja, a alma poderá alcançar a verdade se ela estiver grávida. Então nós estamos falando da maiêutica. Ou seja, da mesma forma que a mulher está grávida do corpo e tem necessidade de uma parteira para dar à luz, nós temos aqui uma alusão à mãe de Sócrates, que também era parteira, mas trazia ao mundo crianças. Sócrates, vendo esta situação, ele também pôde ter uma ideia de ser um tipo de parteiro. Nós vamos utilizar aqui um vocabulário, ele vai desenvolver uma espécie de
arte obstétrica espiritual. Ele vai ajudar as pessoas não a trazer uma criança para o mundo, mas a parir uma ideia, ou seja, essa atitude de Sócrates, então, vai fazer com que ajude a verdade a vir à luz, e essa é exatamente a maiêutica socrática. E para finalizar, deixo uma pergunta. E se eu não estiver grávido da verdade? E se eu não conseguir perceber que a minha alma está fecunda desta verdade? Ou quem fecunda a alma? Bom, esta questão Sócrates não propôs em sua filosofia, e acredito que talvez não poderia propor esta resolução, mas é um assunto de um próximo vídeo que nós vamos convidar outro pensador para ajudar a responder essa pergunta, que seria Platão. Ele vai trabalhar com seus problemas filosóficos um pouco desta resposta de quem fecunda a alma. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu te convido, se você ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever, deixar um like aqui neste nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo.